Muito interessante da Bíblia, né? Se você pega ali no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que ele é bisavô de Noé. Então, o cara que já estava preparando ali. Bisavô de Noé? Bisavô, cara. Naquela época que o pessoal vivia muito também? Pô, os caras viviam, né? Matusalém, que é dessa família aqui também, é tudo parente, né? Matusalém viveu, se eu não estou enganado, 986 anos, 87. Então, Por que os anos de vida foram... Tem uma explicação na Bíblia por que a vida foi encurtada do ser humano? cara, a Bíblia ela não te dá assim um detalhe, né? Ah, a partir de tal tempo a galera passou a viver menos. O que a gente percebe é que depois do dilúvio houve uma queda drástica na longevidade. Talvez, Daniel, não é por causa da mistura do DNA, não? Porque o DNA do ser humano estava misturado com os néfilis e aí eles viviam mais. Mas aí o pessoal limou todo mundo, né? Então, aí... No dilúvio. Aí começou a viver menos. Ah, tá. Eles viviam mais por causa da engenharia genética. Eu acho que não, parece que não é isso não, porque Noé, que viveu pra caramba, tipo 900 anos também, a Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Só que essa palavra gerações não é apenas de, ele era perfeito moralmente. É uma palavra que em hebraico é tamim, tá relacionada à perfeição física genética. Ah, entendi. Que é o termo que Deus usa para falar que os animais sacrificados a ele tinham que ser perfeitos. Perfeito no sentido de não podia ser mancos, manchado, com nenhuma ferida e tal. Então a Bíblia vai dizer que Noé era perfeito. Parece que Deus está falando que ele não tinha tido o seu DNA corrompido. Entendi, pode ser nesse sentido. E essa galera toda da linhagem... Faz sentido, porque ele foi escolhido para continuar a raça humana, porque né? ele não tinha sido adulterado ali o seu DNA, né? Então, a explicação que alguns estudiosos dizem é que o detalhe é que a Bíblia é clara ao dizer que antes de Noé nunca tinha chovido. O quê? Não tinha tido chuva. A galera não sabia o que era chuva. Quando Noé falou vai chover, os caras falaram o quê? O quê? O que é chuva, né? Sério mesmo? Eu não sabia desse detalhe. Vinha um orvalho, um vapor no final da tarde e isso irrigava as plantas, né? Na verdade, é como se a Terra fosse uma grande estufa. Entendi. E isso é como se fosse o clima da Amazônia, né? Tá. Que é quente e úmido. Como se a Terra fosse uma grande estufa. E o conceito é o seguinte: essa estufa impedia a radiação solar de entrar com mais força na Terra e não degradava o DNA, não destruía os telômeros, né, aqueles elementos ali que fazem estão diretamente relacionados com a longevidade. Então é como se a Terra, com essa capa de ar, né, de vapor de ar ou vapor de água, tivesse ali uma capa protetora ali que protegesse a Terra dessa radiação. Então, assim, quando acontece o dilúvio, essa capa sai, porque ela cai, né? Vira tudo água, chuva. Tem uma precipitação. Então, depois dali, o personagem bíblico que vive mais é Abraão, com 170 anos, e depois Moisés, com 120 anos. Tá. E aí depois você já vê Davi escrevendo no Salmo, falando que a idade normal do homem é 70 anos. Você fala, 70 já é maldade também. Vamos viver mais um pouquinho, pois né? Não, porque aí, poxa. Baixou muito, Baixou. Né? Então, e aí vão entrando outras coisas curiosas, né? Eu tive um professor de biologia, que ele era, na verdade, médico, pediatra, né? Professor da Universidade Federal Fluminense. O nome dele é Cídio Machado. Tem uns 20 ou 30 anos que eu não encontro com ele, então não sei se ele tá, como é que tá aí, se tá vivo e tal. Mas eu conversei com ele, falei, professor, eu comecei a pensar nos dinossauros relacionados a essa questão de Noé, né? Tá. Eu falei, professor, pelo que eu estudei, os répteis, eles não param de crescer nunca. Até o dia da morte ele está crescendo. Então, se um réptil vivesse 1000 anos, ele vai ficar do tamanho de um dinossauro, né? Um jacaré vivendo. Aí ele falou, teoricamente, sim, se ele tivesse comida suficiente. Eu falei, cara, será que esse negócio de dinossauro tem relação com isso? Porque o bicho vivia tanto que ele ia crescendo. Porque os mamíferos, eles param de crescer. A gente para, né? Inclusive, às vezes até quando tá velho eu encolho um pouco, né? Total. Meu pai que fala, os caras, qual a sua altura? Ele depende, era 1,90 m, agora é 1,72 m. Diminui mesmo, cara? Vai curvando. Acho que a curva aí, as juntas também, o joelho, né? Vai perdendo ali o menisco ali. Mas uma curiosidade é que o bebê, por exemplo, e é uma curiosidade porque ao contrário de outros animais,
que já nascem praticamente andando, né? Você vai assistir, por exemplo... nascem pronto já. Você vê um elefante, uma girafa ali, o bebê já nasce meio que andando, né? Passarinho, né? Já se vira. O ser humano não, ele nasce muito limitado, com a cabeça gigante em proporção ao corpo, né? E conectado com os pais, né? Precisa dependendo, dependendo. Se não tiver os pais ali para sobreviver, é só um milagre mesmo. A não ser o Mowgli, né? Menino Lobo, essas galera. Tarzan. Que é criado por... o Lobo também, como é que é? O Caspar Hauser, né? Foi criado pelos lobos, Pois né? é. Tirando esses casos exóticos, né? Que, apesar da literatura, tem casos assim, né? Existem histórias de pessoas que se perderam na Alemanha mesmo, né? O Caspar Hauser da Alemanha, mas tem histórias de uma menina que ela foi criada por lobos também. Ela é igual um cachorro, a mulher, né? Ela se movimenta igual cachorro. Que doido. Tudo igual cachorro. Mas pelo menos sobreviveu, né? É. Não sei se dá pra ressocializar ali. Com certeza. Mas o que é interessante é que o bebê, como ali tem a capacidade cerebral e tal, né? Precisa desenvolver muito, porque ele nasce bem limitado. Ele demanda muita energia, né? É por isso que às vezes um neném, se você não amamentar de madrugada, ele pode até ficar com hipoglicemia, às vezes até morre, porque ele gasta muita energia para poder crescer. Porque o neném, nas fases iniciais, ele cresce tão rápido que se a taxa de crescimento do neném continuasse pela vida adulta, o ser humano, na vida adulta, teria o tamanho de uma baleia. Ô, louco! Que ele tem um momento que ele dá uma desacelerada, né? Porque ele cresce muito rápido. Tem um estirão, né? Aquela época dá um estirão. Então, isso é interessante. A ideia, então, é que esse vapor de água precipita, gera o dilúvio, alaga tudo e tira essa camada protetora. Então, a longevidade ela é reduzida por causa disso. Entendi. A teoria, né? Isso é uma especulação. Claro. É uma especulação. Então, Enoque está nesse contexto pré-Noé. Lembrando que Noé também é uma palavra interessante porque em hebraico é Noah, né? É o nome do meu filho. Então, Noah significa descanso. É mesmo? Porque a terra estava tão caótica que a terra precisava de descanso. Então, Deus traz o descanso através de Noé. E Enoque, qual é o significado da palavra? Então, pelo hebraico, significa dedicado, consagrado. Todos os nomes em hebraico têm algum significado? Tem significados profundos e geralmente relacionados à missão dele? A missão do cara, né? Então, a palavra nome em hebraico é Shem, né? Shem, ela dá origem a nome, mas também a ideia de vento ou reputação, né? Que a reputação é aquilo que navega pelo vento, né? Por que Abraão teve que mudar de nome? Foi mais um sinal, né? Porque Abrão significa antepassado famoso. O nome dele era Abrão. Sim. E aí Deus não queria que ele fosse só um antepassado famoso. Tipo assim, Abraão foi um cara muito importante, mas não teve filho, né? Não, Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Aí vira Abraão. Esse ão em hebraico é que é povo. Então é pai, ave é pai, né? Pai de um povo. Entendi. Não só antepassado famoso, antepassado grande, né? Ou alguns chamam de, literalmente seria pai exaltado. Ou um pai que foi exaltado, né? Então, para ficar mais fácil, né? Pai exaltado, você vai achar que é um pai que fica tirando onda, fica se auto-exaltando, né? Mas é um antepassado famoso. Aí, então, Deus muda para Abraão, né? Que é o pai de uma nação. Porque Deus chegou para ele e falou, sai da tua tenda. Aí ele saiu e falou, olha o deserto. Aí ele falou... Dá pra fazer um programa só sobre Abraão, não dá não? Dá, caramba, dá pra fazer, né, dá pra fazer uma temporada, um ano inteiro. E Abraão que dá origem a as três grandes religiões. Grandes religiões, que é as religiões monoteístas, né? Que é o... judaísmo. Na sequência, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. A galera acha que o islamismo é muito antigo. Não. Mas ele chegou por último, né? Exato. Veio 600 anos depois de Cristo. Só pra gente botar no papel, né? Que o pessoal às vezes acha que islamismo e judaísmo são contemporâneos, mas não são. Até os judeus no Império Romano, o Império Romano tinha um respeito com relação aos judeus, em algumas fases, né, em outras não, porque eles sabiam que eles eram uma religião muito antiga e o Deus dos judeus era um Deus mais antigo que os deuses romanos. Então eles tinham até um salvo-conduto de que eles não precisavam participar das festas em consagração aos deuses romanos. Agora os cristãos não, porque eles chegaram depois, né? Então, o que acontece? Quando começa esse negócio de cristão falar, não vou à festa de Zeus, nem de... Zeus não, porque ali é Roma, né? De Saturno, né? Plutão, Netuno e tal. Aí os caras, poxa, mas se você não for à festa, eles vão ficar chateados com a gente, né? Porque tem que participar da festa. E aí, qualquer calamidade que acontecia, né? Praga, chuva torrencial, seca, eles falavam, iam conversar com os deuses, né?
O que foi que você tá mandando praga aí? Falou, os cristãos não estão vindo na festinha. Aí eles iam lá e matavam todo mundo. Não, a gente vai... deles. a gente vai resolver pra deixar que a gente vai punir a galera que não foi na festinha de Corme Damião lá. E aí usava os cristãos como tocha, né? Levava lá pro estádio. Literalmente? Literalmente. Tá, Nero... Não tem aquela história Nero queimando Roma, né? Aqueles incêndios. Eles botavam fogo nos cristãos também, né? Cara. Então era um negócio lamentável, né? Mas, por incrível que pareça, quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Mais fortaleciam. Era tipo uma praga incontrolável, né? Você vai lá, cheio o ninho das baratas. Eu imagino, Daniel, nessa época do começo do cristianismo, o quão forte era esse sentimento de que alguma coisa tinha acabado de acontecer. Você estava próximo no tempo da vinda de Cristo, que é diferente de hoje, que a gente crê. Uma coisa de 2000 anos atrás. Agora, imagina, 10, 20, 40 anos, aconteceu uma coisa, todo mundo tá falando nisso. A galera tava na pilha, né? Nossa, cara, deve ter sido uma coisa absurda. Os caras entregavam a vida ali e morria feliz, né? Tem que negar Jesus, senão morre. Ele falou, pode matar, tem grilão. Tem até um gráfico, né, de como cada discípulo morreu, né? Tem. De Jesus. O único que não foi assassinado foi João, né? Não por falta de tentativa, né? Tentaram. Segundo a tradição cristã, dizem que jogaram ele de cima do templo e não morreu. Jogaram ele num banho quente também, com óleo fervendo, ele não morreu. Até falou, esquenta mais aí que tá meio frio. Dizem nas lendas, né, que ele falou, pode esquentar mais, não tá muito quente. Não. Manda mais. Aí eles falaram, o cara é Highlander, né? Deixa quieto. Só tem duas opções, ou a gente arranca a cabeça ou manda pra ilha de Patmos. Por falar em Highlander, vai ser um Highlander novo. Vai sair, né? Mas já é pra agora, 2026 ou não? Depois o Homer vê aí. Ali, ó. Pedro crucificado de ponta cabeça. Simão, ele pediu? Ele falou, não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Mas Jesus já tinha falado pra ele que ele ia morrer assim. Simão, André e Filipe crucificado, Paulo decapitado, Bartolomeu também? Também, Tiago Justo, o que é? Uma espada? Levou uma espadada, o Tadeu uma machadada, o outro ali não sei. Mateus esfaqueado, talvez. Matias fogo. Foi pro churrasco. Tiago menor. Pedrada? Apedrejada, E João foi largado. João foi foi pra um resort. Como chama? Taiaiá. Pô, esse aí ali virou ilha de Patmos também, né? Que o Apocalipse desceu ali, né? Total. Cara, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Não, a gente tá falando como é que os não, eles morreram, mas por que a gente entrou porque a gente tava falando que os caras tinham uma fé tão grande. Verdade. Os caras entregavam a vida ali. Já que a gente falou nisso, acho que é legal a gente pontuar, né? Tem uma passagem muito interessante, que se eu não estou enganado, tá no Evangelho de João, capítulo 21, que é fim de night, assim, tá terminando o Evangelho, Jesus já vai ser assunto aos céus, ou ascender aos céus, né? Porque ninguém que puxou ele foi por conta própria. E aí, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, amo. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele ama. Aí, Pedro, tu me amas? Se fosse eu falar, pô, Jesus, tá com cera no ouvido? Qual é que é, né? Aí ele falou, aí a Bíblia fala que Pedro ficou triste, né? Porque ele percebeu que Jesus estava duvidando. Aí ele falou, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele, tá bom. Aí ele falou, olha, o meu destino, porque ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Era Jesus ressurreto. Você tá indo pro meu destino que eu. Tipo, a mesma morte que eu. Cara, imagina você saber, né? Aí ele já ficou meio grilado, né? Por quê? Porque Pedro várias vezes chegou para Jesus e falou, tô contigo até o final, não importa o que acontecer. Então, assim, a gente diz que peixe morre pela boca, né? Não precisava falar isso, mas já que falou, então, Jesus falou, demorou então. Eu não te pedi isso. Então... Na Bíblia tem vários casos, o cara fala uma besteira, aquilo destrói a vida dele. Agora, o João não falou nada. O João, ele não falou, tô contigo até o final, mas foi com Jesus até o final. Então, o que falou que ia até o final e não foi crucificado. O que não falou nada e foi o único dos apóstolos que ficou com Jesus, recebeu a regalia de não ser assassinado. Entendeu? Que interessante. E aí, cara, o que acontece? Depois que Jesus chega para Pedro e fala isso, você vai morrer. Ele não fala literalmente, mas ele insinua, você vai morrer crucificado. E aí João passa nessa hora. Aí Pedro falou, e ele vai morrer como? É curioso, né? Vai ser crucificado também? Ou se ele é melhor do que eu? E aí Jesus fala uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. Jesus fala, o que me importa se eu não quero que ele morra?
Como assim? O que me importa se eu não quero que ele morra? Qual o problema se eu não quero que ele morra? Eu faço o que eu quiser. Ah, tá. Eu escolho você, vai morrer com você ficar dele, eu não quero que morra. Não há problema nisso, porque é uma escolha minha. Então, aí, cara... Que estranho essa frase, né? Aí surge uma lenda de que João era imortal. E tem algumas outras lendas de que ele estaria vivo até hoje. Cara, imagina... Dá um filme maneiro, né? Nossa, cara, eu já pensei nisso. Né? João até hoje passando gerações, vivendo tudo. Na moita ali, só... Na moita, né? Só assim. Talvez mexendo alguns pauzinhos. Dando empurrãozinho agora, aqui. Nessa época, ele tá... Imagina. Cara... inclusive, me lembrou um filme... Vê se você acha aí, O Homem da Terra, acho que chama. Deixa eu colocar aqui. É um professor que tá ou se aposentando ou tá indo embora da cidade. E aí você descobre que ele já viveu muito tempo e de tempo em tempo ele não envelhece e os outros estão envelhecendo. Ele tem que mudar de identidade. De lugar e de nome. Ó, cara, é um professor que se aposenta e vai se mudar e os colegas e entes queridos vão se despedir dele. Lá ele conta que nunca envelhece, não morre e tá vivo há 14 mil anos e aí a coisa fica mais profunda. Aí você tem que assistir pra entender a parada. Quem é esse cara? Esse, cara, esse é mais antigo que o João. Esse acho que é o próprio Enoque. Né? Então, eu não posso falar quem ele é exatamente porque esse é o final do filme. Mas o filme revela? Revela. Revela quem é esse cara. Mas o cara tem pinta de que idade, assim? Tipo, não, ele tá com uma cara de 50 anos. Aquela idade, eu acho que 40 e pouco, aquela idade que a galera fala, pô, mas você tá bem, não envelhece e tal. Aí é a hora dele ir pra outra cidade, porque o pessoal... todo mundo velhinho, você vai ver os amigos dele tudo. Os amigos tudo... porque os caras envelheceram e ele ficou bem. Exato. E aí até uma idade... dá pra... Mas tem uma idade que ele fala, vou embora e vou contar pra vocês. Tom Cruise da vida, né? Exato. Vai ter que... Então, cara... Mas essa história do João eu não sabia não, cara, que talvez ele seja imortal. Dá uma história maneira, né?